Eu fiquei mais de 15 anos sem tocar em um Nintendo Wii. E quando eu voltei a jogar, eu percebi uma coisa que eu não esperava. Em uma época com gráficos absurdos, jogos gigantes e tecnologia de ponta, como é que um console de 2006 ainda consegue ser tão divertido? Hoje, eu vou te mostrar exatamente por que o Wii ainda surpreende até em 2026. Se você já teve um Wii, você muito provavelmente já jogou isso aqui. Ou talvez passou horas em jogos como Mario Kart Wii ou então Super Smash Bros. Brawl. E realmente, o Wii ele marcou uma geração inteira. Mas com o tempo, ele foi ficando esquecido. E depois de muitos anos, eu resolvi fazer um teste. Voltar pra ele depois de 15 anos. Sem nostalgia forçada, só pra ver realmente se ele ainda vale a pena. E o resultado foi muito bem diferente do que eu imaginava, sabia? Assim que eu terminei de montar ele, e quando eu liguei ele depois que se passaram 15 anos, a primeira coisa que me bateu foi a simplicidade. Porque quando você liga o Wii, a primeira coisa que aparece é sua interface. Uma interface leve, com um som clássico no seu menu, e tudo isso direto ao ponto, separados por canais, onde cada canal é sua respectiva interface. Se você quer ir para a internet, tem um browser do canal da internet. Se você quer ir para o Mi Channel, que ele tinha essa capacidade de criação de Mis naquela época. E se você quisesse ver uma Netflix, você podia também. O Wii ele tinha Netflix. E o Switch não. Hoje em dia você simplesmente abre um console e você é bombardeado por 1000 coisas em sua tela. Mas no Wii você simplesmente liga e joga. Outro grande diferencial do Wii foi o seu controle de movimento, o Wii Remote. Ele é um controle bastante único, até para sua época, porque enquanto consoles daquela época, como o PlayStation 3 e Xbox 360, já eram voltados para jogar, o Wii Remote ele era voltado mais para uma experiência. Então, tudo que você fazia nos jogos, tudo era voltado para o controle de movimento do Wii. Você se levantava, se mexia, jogava com o corpo, e isso mudava completamente a forma de como você iria jogar. E aí vinha a surpresa. Muitos jogos no Wii, eles envelheceram muito bem ao decorrer do tempo, como os famosos Zeldas, o Twilight Princess e o Skyward Sword, que são excelentes jogos. Se você não jogou, por favor, jogue. E, além disso, do New Super Mario Bros. Wii, que ele é um jogo muito bom, tem gráficos excelentes para aquela época, e ele é um jogo que também ele usa bastante o controle de movimento do Wii Remote. Eles não tentavam ser realistas, mas eles não ficaram também datados tão rápido ao decorrer do tempo. Outras especificações e um contexto mais geral, sem ser muito técnico a respeito disso também, ele foi lançado em 2006, obviamente, pela Nintendo, e o seu foco, para ser mais preciso, era mais na inovação e na acessibilidade. Ele era um simples hardware em sua época, mas com muitos recursos atribuídos ao seu console. A Nintendo simplesmente apostou tudo que tinha em algo diferente, algo mais voltado para a diversão acessível. E se você for ter uma experiência atual com ele, para montar, para configurar, é simplesmente fácil. Você pluga os cabos, liga na tomada, ligou, já funcionou, com interface simples, como eu falei anteriormente, e controles intuitivos. E mesmo hoje, dá pra você montar ele até num setup bem legal com ele. E até hoje em dia, o Wii é bastante simples até de desbloqueio. Já tem vídeos na internet ensinando a como você tá podendo desbloquear o Wii. E se você for parar pra assistir, você vai ver que é bastante simples. Até porque comprar jogos em mídia física do Nintendo Wii hoje em dia é bem difícil. Simplesmente, o Wii, naquela época, ele já não era poderoso em comparação aos seus concorrentes. Ele não tinha gráficos incríveis, como muitos jogos do PlayStation 3 ou do Xbox 360. Mas ele fazia uma coisa muito bem para aquela época, que ele era divertido. E eu acho que hoje, com tanta tecnologia, a gente tenha perdido um pouco disso. Tem esquecido como era jogar um jogo, colocar o CD e apenas aproveitar. Não ficar ligando, às vezes, pra o quão poderoso, o quão legal é o gráfico de jogo comparando com o seu console preferido ou com o seu console que você odeia. Mas às vezes a única coisa que a gente deve apenas entender é o que o jogo proporciona pra gente de diversão. Então, voltar pro Wii depois de 15 anos me fez perceber uma coisa. Nem sempre o melhor jogo é o mais bonito, ou o mais realista também. Mas às vezes é só aquele que te faz sorrir enquanto joga. E o Wii ainda faz muito bem isso, porque se você tiver a oportunidade de em algum momento experienciar o Nintendo Wii na sua vida, você não vai se arrepender, eu lhe garanto isso.
E agora eu quero saber de você. Você acha que o Wii ainda vale a pena hoje? Comenta aí embaixo. E se você curte desse tipo de vídeo, desse tipo de conteúdo sobre jogos antigos e jogos atuais, já se inscreve no canal, porque vem muito mais por aí. Valeu, tamo junto!